Fala galera, boa noite, tudo bem? Vamos estar começando agora mais uma aula aqui do nosso Basecamp da Starknet. Eu vou estar chamando agora o nosso professor, já vou deixar de imediato aqui para pedir para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito, já dá um like aqui na live para dar aquela força, beleza? Vou estar chamando agora o nosso professor Ranulfo e vamos para mais uma aula. Opa! E aí, beleza? Tudo E bem? aí, tudo bem? Tudo joinha. Fala aí, pessoal. Tudo jóia? Estão animados ou quê? Espero que sim. Muito bem. Deixa eu compartilhar minha tela aqui para a gente já começar botando a mão na massa. Ô, André, vê se tá legal aí a minha tela, por favor. Tudo jóia. Ok. Muito bem, vamos lá. Vamos começar. Enquanto o pessoal chega aí. Então, hoje a gente vai na segunda parte desse treinamento, né? A primeira, olha só, na semana passada, na segunda-feira a gente deu início e hoje a gente vai dar uma aprofundada em alguns tópicos, né? Não vai ser muito profundo, porque em 2 horas só dá para dar uma visão um pouquinho mais profunda e paciência, né? Ok, então vamos começar falando de novo onde é que a gente está, né? Como é que são essas aulas, né? Já falei da aula passada que a gente ia começar já com a mão na massa. Então a gente já fez também o Smart Contract, espero que já vi que alguns estão com dificuldade aí para fazer o deploy, mas de boa. Isso é normal, é a primeira vez, então só tem que ter paciência, persistir e pau na máquina. E aí hoje a gente vai dar uma aprofundada em alguns temas e na sexta-feira, aí o Danilo vai estar com vocês mostrando como é que vocês fazem o deploy do contrato na testnet e também na mainnet, né. Então vai ser bem, bem maneiro, porque vocês vão ver toda a parte mais teórica que a gente vai abordar hoje, na prática na semana que vem, né. E como eu já falei, esse Basecamp é para dar uma nivelada, né, e só que aí é só o início, depois com o tempo vocês vão aprender muito mais coisas, né. Então hoje eu vou passar também alguns recursos para que vocês possam estar, se olhando, né, para poder fazer os exercícios que eu vou mostrar hoje também. Então, falei também da jornada, né, que você tem que fazer a sua parte, mas também tem um grupo de pessoas, seja da Starknet em Brasil, seja aí do pessoal que está fazendo o Basecamp hoje, seja o pessoal da Starknet Foundation. Então não é algo que você fica solitário sozinho, né? Então isso é muito importante. E basicamente vai aprender Kairos, Starknet, né? Já começaram a fazer, façam sua parte para se graduar, participar de hackathon, seja nacionais e internacionais, hackathon e Hacker House. Então, já para aqueles que estão animados, né? Então eu vou dar um toque aí. A gente está tentando montar um Hacker House aqui na Costa Rica, né? Agora em outubro. Então, possivelmente vai ser no litoral, na parte sul, no Pacífico da Costa Rica, um lugar super lindo, época de avistamento de baleias, então vai ser bem maneiro. Mas a gente está ainda confirmando, se vai ter os recursos para isso, mas aí, dando certo, eu vou comunicar lá no grupo do Telegram, né, da Starknet em Brasil. Então peço que vocês também se unam lá, porque lá que vai ser o canal de comunicação, né, de tudo o que está passando na Starknet no Brasil e em outros países também, né. E também, como já falei, se você tem, além de ser um dev, você gosta também de business, então faça propostas durante um hackathon, uma hacker house, e mostre o que você é capaz de fazer, e depois disso eu tenho seed grants, né, em torno de $25.000 para vocês fazerem algo durante 3 meses, e depois, feito o delivery, vocês podem ter acesso a outra parte, se vocês necessitam, para expandir a ideia de vocês, né. Então isso é algo que já está acontecendo na prática, né, e eu incentivo a galera a fazer parte disso daí. Aqueles que querem também obter emprego,
né. Eu vou mostrar hoje alguns elementos em que vocês poderão estar fazendo, né, e de repente até ser empregado dentro de alguma dessas companhias que estão dentro da Starknet. Tudo, mas vamos por passo a passo, né. Então, também mostrei na semana passada que para se graduar, né, basicamente é 2 sessões, né, pelo menos assistir 2 sessões e fazer os exercícios, né, e ter um smart contract deployed na testnet e mainnet. Isso na sexta-feira vocês já vão estar vendo como é que fazer isso, e completar essas tarefas até dia 4 de setembro, né. Então, basicamente é tranquilo, vocês vão ter tempo suficiente. Muito bem, então, e estando graduado, de novo, você vai ter esse SPOC, né, que é como se fosse um NFT de graduado, e isso te abre as portas para você poder participar também desses hackathons, hacker housing, né, concorrer aos grandes, seed grandes, entre outras coisas. E isso é só a porta da entrada, porque depois que você entrou, tem outras portas que vão se abrir, tem muita oportunidade interessante. Te falo porque eu estou vivenciando isso também, né, é muito maneiro. E falei também para vocês lá do problema da external on account, falei também da questão da importância da account abstraction, do uso do zero knowledge Starks, falei da questão de que isso é mais, Starknet é mais amigável ao usuário final, recuperação de senha, essas coisas todas, né. E o problema lá da external on account é que usei até essa analogia, né, que imagina uma pessoa grudada na cadeira, a pessoa é o signer, a cadeira é a account, se roubar a cadeira, a pessoa vem junto, né, então é um problema muito sério isso daí, se perdeu também, então a solução é que não fique grudado, ou seja, o signer não esteja acoplado à account, basicamente isso é o conceito de account abstraction, né. Isso daqui é novo, né, só para compartilhar com vocês, de que para aprender mais, né, tem um dos recursos que eu recomendo é este artigo do Medium, né, do David Barreto, são 3 partes, né, tá bem maneiro, mas, futuramente, em outra ocasião, a gente vai dar talvez um workshop específico de Account Abstraction para quem quiser se especializar no tema, né. E na prática, né, isso aqui também é novo hoje, na vou mostrar, é possível fazer o seguinte, que o signer seja o seu próprio celular ou o seu próprio, como é que fala? O seu próprio computador, né. E a conta seria lá do smart contract, né. Então, quando vocês forem ver aquele artigo do David, né, vocês vão ver que o account abstraction na Starknet está baseada nesse protocolozinho aí, SNP6, né. E aí tem uma série de funções que são executadas toda vez que você faz uma transação dentro desse contexto do account abstraction na Starknet, né, que vai conectar um determinado contrato àquela bendita signer, né. E uma das maneiras de você fazer, aumentar a segurança, né, é você fazer isso daqui, ó, que eu vou mostrar rapidinho, né. Toda máquina, né, seja um smartphone, seja um computador, ele tem 2 componentes, né, o componente compartilhado e o componente de segurança, né. E esse componente de segurança é um chip específico, né, que fica isolado, né. Então, de uma maneira que, por exemplo, se uma pessoa coloca coisas maliciosas no seu computador, no seu smartphone, por exemplo, ele não necessariamente vai afetar lá essa outra parte do Secure Enclave. Então, você pode usar, né, esta parte do chip relacionado à segurança para ser o signer, né, de uma conta ou de mais de uma conta, né. Então isso é muito maneiro. Eu estava até pensando, de repente, se na área de IoT poderia passar isso também. Acredito que sim, se tem esse componente de segurança também. Mas isso eu só estou pensando alto aqui, né. Então é muito legal as
o potencial que abre a Counter Abstraction para a gente poder fazer melhores sistemas de segurança contra ataques cibernéticos, né? E também como maneiras mais interessantes para a gente fazer interfaces que sejam mais amigáveis ao usuário, né? Por exemplo, em Coffee Blocks, hoje a gente está trabalhando com um tipo de interface que permite que basicamente os clientes, né? Os clientes são pessoas, nesse caso, que não necessariamente são do Web3, são pessoas que basicamente usam o WhatsApp, o Facebook e olha lá, né? E outros que também são Web3, mas a maior parte são aquelas pessoas da Web2, Web2, Web2. Então, tem algumas funcionalidades que a gente está explorando, eu até esqueci o nome porque é novo para mim ainda, que permite que o pessoal se conecte, faça as transações, mas nem vê a cor da wallet, não vê nada disso. Tudo passa de uma forma abstraída, de maneira que ele está tendo uma experiência muito parecida com a Web 2, né? Então, eu tô falando aqui, mas eu não estou vendo a tela, mas eu nem sei se vocês estão escutando. O André, você está me escutando? Deixa eu até olhar aqui do meu. Acho que Tô sim, sim, né? tá Não tudo tem nenhuma ok, mensagem. tá tudo ok. Ok. Então, recapitulando, né, então a gente com essa parte da Counter Abstraction, ela permite múltiplas coisas que a gente já falei, aqui estão apresentadas, né? Então, é poderoso, muito poderoso, principalmente se a gente quer levar o Web3 a um nível de adoção em massa, né? Que pelo menos um dos meus objetivos também. E falei também das EK Starks, né? Falei do Zero Knowledge Proof, falei dos dois Snark e Stark, né? Falei algumas das diferenças, dei uma visão geral de como é que funciona a parte da infra na StarkNet, que tem os mempools que vão receber as transações, né? Depois tem o sequencer que vai fazer uma série de coisas relacionadas à parte de compilar, vai ver, tem o prover, que a gente vai falar um pouquinho disso hoje, e depois vai ter a confirmação de tudo isso dentro da Layer 1. A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe hoje, né? Falei também das Smart Wallets, diferença da wallet tradicional, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas funcionalidades, né? E também deixei aí para vocês esse link, para que vocês explorarem também quais tipos de dApps que estão sendo construídas na StarkNet, né? Então, temos aí tem muita coisa, né? E está crescendo cada vez mais. Tem na parte de DeFi, Real World Assets, como esse de Coffee Blocks, games, está bombando, né? Mas tem muita coisa que dá para fazer. Mencionei com vocês também de que possivelmente a StarkNet vai ser usada pela Bitcoin para auxiliar que esse blockchain possa ter mais escalabilidade, né? Está em tratativas, se vai acontecer ou não, só Deus sabe, mas pelo menos estão tratando e desenvolvendo alguma coisa. E vamos ver o que acontece nos próximos meses, né? E me deixei para vocês também o homework, que era reproduzir esses passos, né? Fazer o deploy do contrato Counter na StarkNet e DevNet. E já vi lá no grupo do Telegram do StarkNet em Brasil que tem algumas dúvidas, né? Então, eu não respondi nada porque eu estava estava fora do circuito aqui, estava viajando, cheguei há pouco. Então a partir da manhã eu já vou estar mais pendente aí das dúvidas de vocês, tá? E ok, fazendo esse aí é um recap, né? Então hoje a gente vamos ver algumas coisinhas novas aí. Então, primeira coisa, vamos fazer um deep dive, mas vocês vê pela foto não vai ser um deep dive muito profundo, né? Porque não dá, né? Muito pouco tempo. No Cairo, vamos entender um pouquinho mais o que é o Cairo, né? Então, o Cairo, na StarkNet, se vocês olham pela figura, já dá para entender que ela está relacionada à história de um CPU, né? Não é somente uma linguagem.
qualquer, ela está relacionada a uma arquitetura computacional. Se eu olho isso, eu imagino isso, né. Definitivamente ela está Cairo se refere também a uma nova arquitetura computacional que é mais friendly àquele ZK Stark, ok? E então ela é uma CPU, é Algebraic Intermediate Representation. E essa parte da Algebraic Intermediate Representation tem a ver com como é que fala? Com as partes internas do processo de criação lá da das provas usando Stark, que eu mencionei na sessão passada, que realmente envolve muita matemática, né, mas aí eu vou mostrar para vocês o white paper deles, e aqueles que quiserem ir mais a fundo, estão lá bem explicadinho, né. E basicamente no nível de bytecode, né, do low level, né, então nós temos lá a execução através do que eu chamo de Casma, que é o Cairo Assembly, né. Só que antes do Cairo tem isso daqui, né, que é a linguagem de alto nível, que é o Cairo, que vai compilar para Sierra, que eu falei da semana passada, né. Então é Cairo, Sierra, depois o Assembly, né. E isso tudo vai ser executado lá pela Cairo Virtual Machine, né. E no início, quando começou tudo isso daí, então o pessoal chamava dessa primeira implementação de Cairo zero, né, que hoje já não está mais em funcionamento para uso de criação de smart contract e outras aplicações, né. Então a história do Cairo, ela tem a ver com a publicação do trabalho do Stark, foi por onde eu achei a StarkNet, lendo esse artigo. Depois foi criado pela StarkX essa coisa hard code polynomial constraints, né? Nem sei como é que traduz isso em português. Bom, aí depois foi feita a criação lá do próprio Cairo zero, né? Que depois evoluiu. Hoje estamos em Cairo 2 ponto alguma coisa. Aí depois teve a publicação do white paper do Cairo, e aí criação da StarkNet com os smart contracts do Cairo, e o resto é a história que nós estamos construindo e estamos participando dela, né, e vendo acontecer. O white paper é esse daqui, Scalable Transparent Post-Quantum Secure Computation Integrity, do Ili Ben Sasson, né, se vocês quiserem ver ele, também está aqui o link, depois vocês podem acessar. O Cairo White Paper, esse é Cairo a Turing Complete Stark Friendly CPU Architecture, né? E então aí também vocês podem ler e tirar dúvidas, e é bem interessante, né? Para quem gosta de ver de onde vêm as coisas, como eu, é bem maneiro, né? Então, eh, nós vamos falar de, deixa eu ver se tem uma mensagem aqui, espera aí. Não, tá de boa. Então no Cairo existe um elemento básico, né, que é um data type básico, que chama-se Felt. E Felt vem de um componente matemático chamado Field Elements. Em matemática existe algumas estruturas, por exemplo, os grupos, os rings e os Field Elements, né. Basicamente, todas essas 3 estruturas que eu falei, o grupo, o ring e o field elements, eles têm operações matemáticas, óbvio, só que dentro do conceito, dentro do arcabouço lá do módulo, né. É a história lá do relógio, né, o relógio é um exemplo da aplicação da aritmética modular, 0 até 24, né, então passou de 24, ele retorna a 1, né, e assim vai, nunca vai assim 25, nada disso, sempre volta a 1. Então essa é a beleza da matemática modular. E então o default, data type default, é FELT 252, é diferente da U256, né. E basicamente o que é este FELT? Ele é um número primo grande, bem grande, né. Só que é tão grande, mas ele é dado por essa equaçãozinha aí, 2 elevado a 251 mais 17 multiplicado por 2 elevado a 192 mais 1. É um bicho.
Se você pedir aí para o ChatGPT como é que pronuncia o número tão grande assim, duvido que ele nem sei que ele vai responder, mas talvez ele consiga achar um número aí, né. E basicamente pelo fato de ser o conceito da aritmética modular, né, da questão lá do relógio, então, tem uma beleza muito grande aí, né, que toda vez que ele chega ao limite desse número, pelo fato de ter a matemática modular, ele retorna, né, então ele não fica dando aqueles problemas de que se você não faz a matemática modular, de overflow, underflow. E tem a parte dos números signed e unsigned, né, dos inteiros, né, então ele tem os tipos do tipo unsigned é 8, unsigned é 16, 32, 64 e tem o unsigned size, né. E pelo que eu entendi, a parte dos inteiros signed ainda não está suportada na StarkNet, né, entretanto o pessoal faz o uso de uma library chamada Alexandria, né. Se vocês buscarem depois aí Alexandria, StarkNet, vocês vão ver o que é essa library aí, né. Então, o pessoal que desenvolve, por exemplo, com Cairo, aplicações em inteligência artificial, machine learning, usa muito o Alexandria, né. E o Felt, ele pode ser usado, por exemplo, para representar strings de até 31 caracteres. Já vou mostrar mais adiante também que tem um outro data type que permite representar strings de mais caracteres, tá ok? Então aqui, isso aqui é só um fragmento de um código, né? Que nós vemos o storage, né? Para armazenar algo no blockchain, tem uma estrutura, e essa estrutura tem cinco fields, cada field com o seu respectivo tipo, né? Então o nome, o símbolo são do tipo FELT252, né? O decimal de unsigned 8, e o total supply de unsigned 256, e os balance vêm de algo que a gente vai explicar daqui a pouco, que é o legacy map, né. Então, o legacy map, ele é uma representação representa uma coleção de key value, né. Então vamos ver o que que é isso daqui. Basicamente, você tem aqui, por exemplo, na linha 34, no balances, né, então você tem lá o legacy map, tem o key, que é no caso, o endereço do contrato, que está associado a um determinado balanço, e tem um número associado a ele, né, um número positivo, né, pode ser 10, 20, 30, 2.000, 3.000, 4 milhões, 5 milhões, seja lá o que for. Então, esse é uma das maneiras de representar o legacy map. Na linha 35, vocês vão ver que o legacy map, o key dele é representado por algo que a gente vai ver daqui a pouco, que é um tuple, né? Que possivelmente vocês já desenvolverem em outras linguagens de programação também sabem que é um tuple, né? Então, nesse caso, esse tuple é dado por dois contract addresses, né? E, o valor é também dado por um unsigned 256. O allowances vem lá do fato, por exemplo, se eu tenho uma conta aqui e eu quero dizer que uma outra conta possa estar fazendo determinado gastos específicos, até uma certa quantidade de gastos, né? Por exemplo, eu tenho aí aqueles que têm filho, né? Eu tenho uma conta aqui, mas o meu filho nessa festa que ele vai, ele só pode gastar até eh, R$ 100, exemplo, né? E assim por diante. E nós temos também outras outras formas, né, outros tipos, né, um deles é a enumeração, né, então a gente vai ver possivelmente em alguns smart contracts várias vezes esse tipo de tipos aí, né, que é o enum. E o enum, ele nesse caso aqui, ele está representando um evento, né, algo que está associado dentro do contexto de smart contracts, está associado a algo que passou na alteração de variáveis armazenadas na blockchain, né. Então, por exemplo, nós temos um evento relacionado à transferência e à aprovação, né, nesse fragmento de código aqui, né. Então no caso, quando a gente for criar este evento num smart contract, né, para dizer ao compilador que você vai fazer, você vai ter que dizer o seguinte: bota aí o jogo da velhinha, event, né, e aí você também vai
pedir para o compilador que automaticamente ele chame as funções relacionadas a um método relacionado a drop, né? Quer dizer o seguinte, que toda vez que ele sair dentro desse scope, né, por exemplo, ele saiu aqui depois da linha 43, então ele libera espaço de memória e essas coisas do tipo, né? Então, isso já é mais isso é uma herança lá do Rust, né? E também vai chamar dentro do, do pacote da library da StarkNet o event, né? Muito bem. E eu sempre falo, né, que quando você faz o event em um smart contract, é como se fosse a galinha que está botando o ovo, que faz es- escan- aquele escândalo, né? Mas basicamente ele está propagando a informação de que passou algo dentro do estado de algumas variáveis que estão na blockchain, né? E dependendo da aplicação, isso pode ser bastante relevante, né? Então, só que toda vez que você faz um evento, né, você precisa, dentro de um contrato, você precisa fazer a explicitação do que ele é, né? Por que é esse evento transfer? Basicamente, você faz essa explicitação por meio de uma structure, né, que tem lá também chamada transfer, em que basicamente está dizendo o seguinte, que foi transferido de um contrato para outro contrato um determinado valor. É o que está escrito aí nessa, nessa coisa aí, né? Nessa figurinha. E depois você tem um outro evento chamado approval, que você também tem que dizer que foi aprovado, né? Então, o que é? Que nesse caso é um outro structure, né? Em onde você tem aqui o owner, que tem o que aprovou uma determinada pessoa, um determinado endereço a fazer um determinado gasto no valor tal, né? Essa é a ideia, né? Então, a gente vai ver também mais adiante uma outra maneira de você usar o enum, né? Mas quando você está tratando de eventos, né, relacionado a um smart contract, é importante que você sempre faça a implementação desse tipo, né? Desse evento, que geralmente é feita por meio de uma structure, ok? E nós temos também, da mesma maneira que existem outras linguagens de programação, nós temos os arrays, que basicamente armazenam elementos que são do mesmo tipo, né? E nesse caso, os arrays dentro da StarkNet são feitos dentro de um trait, né? Eu já falei que trait, para vocês, na aula passada, e repetindo agora, é um conjunto de métodos, né, que são executados, que tem coisas em comum, né? Nesse caso aqui, o que é que tem em comum? New, append, pop front consume, get, add, land, empty, spam, todos eles estão relacionados a funcionalidades do array. Então, por isso que eles estão dentro do trait, né? Muito bem. E o array, então, eu vou mostrar uma maneira de você usá-lo, né? Então, basicamente, nesse caso aqui, não é um smart contract que nós estamos tratando, né? Isso aqui é um comando muito comum dentro do Cairo, né? Se você não está trabalhando com smart contract, você usa o fmain, como em Rust, né? Mas se você está usando para escrever um smart contract, essa função main você não precisa. Repetindo, se você não está fazendo um smart contract, se você está criando qualquer outra coisa que não seja smart contract, o main é usado. Se você está fazendo smart contract, não está sendo usado. Então, aqui nesse caso, nós temos uma função chamada calcular o tamanho de um array, né? Então, o input dela é dado por um array de U258, o nome dele é ARR, né? E ele está dando como resultado final um tuple que tem o primeiro elemento, um array, e o segundo é o size, né, que é o do tipo algum tamanho que você ainda não sabe o, o tamanho dele. Isso até é meio esquisito, né? Eu colocaria o 1 ou 28, mas tudo bem. E aí você cria uma outra variável, length, e você vai chamar a array que você está trabalhando e vai usar um dos métodos que está aqui,
length, que está na linha 8, né? Então, o length, aí beleza. E aí o resultado dessa função vai ser array arr length, né? E aí, por isso que lá no main, então você vai inicializar uma array, né, na linha 5, por exemplo, a array do tipo U2128, e aí como é que você inicializa essa array nesse caso? Você usa essa macro, array, exclamação, colchetes, né? E aí let array igual a calculate length. Então ele vai fazer o match, né, do resultado que vai sair do calculate length. Então isso é tranquilo, é muito parecido com o que existe em outras linguagens de programação. Então, inclusive se vocês olharem, até parece um pouco de Python, né, alguma das coisinhas que estão aí, tá ok? E finalmente nós temos também o byte array. Isso representa os strings em Cairo. Lá alguns slides atrás eu mostrei para vocês que o felt ele pode ser usado para representar string, mas somente se vai até 31 caracteres, tá ok? Beleza. Então, para mais caracteres, você usa o byte array, né? Então, nesse caso aqui, vamos ver o que está acontecendo nesse exemplo. Nós temos aqui um trait chamado summary, e dentro dessa maior e menor aí, né, então nós temos aí um T. Isso é um generic. Significa que quando eu vou implementar isso, eu posso implementá-lo com diferentes tipos, tá ok? Essa é a função do generic. E nesse caso, tem uma função summarize, né, que tem lá o self at, então aí está implicando, dizendo que não é uma função que vai mudar o estado, né, ela só vai estar lendo, não vai estar fazendo mudança de estado. E o resultado que ela vai gerar é algo do tipo do byte array, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma structure relacionado ao artigo de periódico, né, de jornal. Então, eu tenho aqui crio uma structure, e aí na linha 17 até a linha 20, eu vou dizer o que é que consta nele. Então, eu tenho lá o headline, eu tenho lá a localização onde ele foi feito, quem é o autor e o conteúdo, né? Então, beleza, tá aí. Aí, se eu quiser fazer a implementação de um summary relacionado ao news article, então isso ficaria da seguinte maneira: eu colocaria lá implementação, news article summary de quem? Então estou chamando aquele summary que foi o trait que foi declarado lá em cima na linha 11, né, até a linha 13. Só que aí, lembra que lá na linha 11 está summary T, né, dentro dessa coisa aqui T. Aqui se chama o news article. Então eu estou ele vai chamar esse news article, que é basicamente um struct composto de headline, location, author e content. É por isso que depois, quando você vai fazer a implementação, né, então ele também não está mudando o estado, né, de nada, e está gerando também um byte array, né, porque ele necessita disso. E aí formatar, né, ele já vai dizer o self headline, o self author e o location, né? Então esse tipo de configuração é muito parecida com Python, com Rust então eu não, aí depois eu vou passar os outros documentos que quando vocês forem fazer exercício, tudo isso daqui vai ficar mais claro, tá ok? E eu vou dar um outro exemplo, porque aí eu já consigo também explicar um outro detalhe relacionado a trait, tá? Que é isso daqui. Por exemplo, lá atrás eu fiz um struct chamado news article, composto por headline, location, author e content. Aqui eu estou criando um struct relacionado a tweet. Então eu tenho lá o username, o content, se foi replicado ou não, reply, perdão, se foi retweeteado, né, e os determinados tipos. E aí eu vou fazer a implementação desse tweets, né, summary. Então é implement tweet summary de quem? De summary, que eu estou chamando aquele trait que está na linha 11, e dentro daquela maior ou menor,
né, menor ou maior, eu tenho lá, eu coloco lá a estrutura que eu vou chamar, que nesse caso que está na linha 30, que é o tweet, né? Então, basicamente, aí eu faço a implementação, que é o summarize self @tweet, que vai gerar um byte array, e aí eu faço a formatação, nesse caso, para representar os dados, né? Que é o self username, nesse caso, e o content. Eu posso escolher o que eu quiser, né? Nesse caso foi feito apenas 2. Então, isso, esse exemplo, aproveitei para explicar do byte array, mas também para mostrar para vocês que dentro de um trait, ele pode ser implementado de várias diferentes maneiras, né? Então, principalmente, por isso que nesse caso aqui da linha 11, né, o summary, né, o trait summary, ele recebe um tipo genérico, né? Porque então, nesse caso, ele está recebendo uma estrutura, né? Que tem no momento um tweet, que tem um, um structure que tem username, content, reply, e em outro lado ele recebe uma outra struct, que é um newsletter, que basicamente é headline, location, author e content. E aí você implementa das maneiras que estão condizentes com cada um dessas estruturas, né? Então essa é algo importante, né? Porque quando você faz um trait, se você tem uma função que vai ser bastante usada em diferentes contextos, é interessante que se use o termo genérico ali, o T, né? E que também te permita depois você implementá-la de acordo com diferentes contextos, né? Vê se tem... Então, ok. Eu tô falando aqui com a minha esposa rapidinho. Peraí. Vê se tá ok. É que eu não consigo ver a cara dos 6, então não sei se tá de boa aí. Mas eu tô pedindo para ela dar uma revisada. Tá. Então, aí depois disso, nós temos outras coisas, né, que estão comum também em outras linguagens, que é o loop, né? Então, por exemplo, se você olha aqui nessa linha 2, let mute array, ARR, array, macro array. Esse mute, ele está dizendo que esse valor pode ser modificado, né? Isso é uma herança lá do Rust, né? Então, da mesma maneira, na linha 5, eu coloco let mute i, né? E se a variável i, ela é do tipo U32, e eu já faço o binding dela com o 0, né? Muito bem. E aí eu tenho em seguinte uma outra variável, né? O limit, que eu faço o binding dela a 10, né? E aí eu faço um loop. Se o i igual ao limite, então ele break, né? Para aí mesmo. Entretanto, se não for igual a 10, ele vai pegar o i, o, o valor correspondente ao i, e vai append no array, né? E ele depois vai somar o i mais 1. Basicamente é isso que ele faz, né? Então aí está uma das aplicações do loop. Então é simples, né? No Cairo. Muito bem. E nós temos aqui um outro conceito que é o do match, né? Lembra atrás que eu falei para vocês que ia apresentar uma outra maneira de vocês trabalhar com o enum, que neste caso não está dentro de um smart contract, né? Então, nesse caso aqui, eu vou explicar como é que você faz um match como é que você usa o match, né, aí nesse contexto do enum, que tem o nome de coin e que tem o elemento chamado PN e nickel. Então eu quero criar uma função que está aqui na linha 10, que é o valor em cents, né, que recebe um, um valor de entrada que é coin minúsculo, só que o tipo dele é um enum, que foi declarado lá na linha 5, que é o coin, né? E vai me gerar um resultado, um data type do tipo felt252. Só que aí, o legal desse match é fazer isso daí. Então ele vai match o quê? Esse num que você colocou aí, né? Então ele vai chamar o nome da variável, né, que foi dado lá no value in cents, que
coin C minúsculo, e aí vai chamar o nome do enum, né? O C grande aí, né? C maiúsculo. Coin, dois pontos, e aí penny, e vai associar isso ao valor de 1. E vai chamar de novo, coin níquel, e vai associar o valor 5. Então fica bastante claro de como é que você faz a representação de determinados valores, por exemplo, penny, qual é o valor dele em centavos e o valor níquel em centavos. Então, isso é muito utilizado quando você vai fazer implementação, seja de game, seja de DeFi, seja qualquer outra coisa, né? Mais adiante, ao fazer os exercícios que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver isso na prática e vão ficar bastante craques nisso daí, né? Então, isso é a história do match, né? Estou monitorando o tempo aqui porque eu não quero passar muito rápido também. Muito bem. Então, já falamos do loop, do byte array, do tuple, né? Do event dentro do nosso amigo aí, do smart contract, que precisa ser declarado, né? E agora também tem outras condicionantes, né? Que é condicionais, né? Conditionals, que nesse caso é o if, né? Então, dentro, mesma coisa, como parecido com outros lugares, com outras linguagens de programação. Na linha 7, se o número é igual a 5, print tal condição, né? Caso contrário, coloque outra condição. Basicamente é simples assim. E nós temos também aquela outra famosa aplicação condicional que é o if else, né? Que está aí super super facinho. Você dado um Parece que a gente teve um probleminha técnico aqui. Rapaziada, a gente vai estar dando um alô aqui no professor para ver, porque parece que a internet dele lá caiu, beleza? Tudo bem aí, Ranulfo? Consegue me ouvir? Tô ouvindo você. Beleza, vamos voltar agora. Tudo ok? Ai, vocês perderam. Estão vendo a minha tela?
Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Ranulfo. Ok. Eu não sei onde é que eu perdi, onde é que foi perdido aí o fio da meada. Se vocês puderem me dar um toque. O André, você pode me dar um toque aí, André? Onde é que foi perdido? Galera do chat aí, se puder ajudar, da onde a gente volta aqui. Aonde que foi que vocês me perderam aí? Galera no chat tá falando que foi no If Else. Ok. If else. Então, deixa eu lá. Vamos lá, então. Bom. Então tá, beleza. Então não foi muito. Então, bom, tá aí nessa parte do if else, eu creio que não é muito problema, né, para quem já desenvolveu em outros lugares, né. Aí nós temos também o break e a famosa palavrinha continue, né. Então, basicamente se o loop for maior que 10, para aí, né. Se não for, né, se for igual a 5, continue, aumenta mais um e assim vai, até chegar a 10. Chegou a 10, parou, e enquanto não parou, também coloca lá print na linha 14 e depois acrescenta o número 1 ao i na linha 15, né. Então essa é coisa básica que são ensinadas aí em qualquer outra linguagem de programação, mas que é só mostrando para você que em Cairo também herda bastante desses comandos aí, né, para que não se assuste. O while é a mesma coisa, né, então, você tem o let mute, número 3, né, o while enquanto ele for diferente de zero, print esse número menos um, e aí e até enquanto que chega a zero, basicamente ele vai dizer Cairo School, né. Esse foi o que eu coloquei. Muito bem. Então, tem muito mais coisas, né, para falar a respeito do Cairo, mas eu não vou vou falar mais, porque tem muito mais temas que eu preciso estar tocando ainda. Vocês, quando forem fazer os exercícios que vão estar no homework aqui, usem esse livro como referência, né, vai estar online, é o Cairo Book, tá. Então aí vai ser o companheiro de vocês para vocês fazerem, completar as tarefas, né. E também depois quando vocês forem desenvolver, profissionalmente, também tem um monte de coisas legais aí para trabalhar. E o outro é o StarkNet by Example, né. Então ele também complementa o Cairo Book, né. Então tudo isso são ferramentas, todos esses 2 são ferramentas necessárias para que vocês possam estar fazendo, as tarefas e também depois usar no seu dia a dia como developers na StarkNet, né. Muito bem. Agora, vou só dar uma pincelada, né, do como é que é feito os testes em um programa de Cairo, porque na sessão passada a gente foi lá, criou o smart contract e aí depois deu scarb build, né, e ele foi e compilou. Muito bem. Só que às vezes é preciso, antes mesmo de você dar o scarb build, você pode fazer os testes para ver se sua função tá ok, e aí, você usa uma coisa chamada scarb, né, scarb tests, né, que a gente vai ver um exemplo. Então, quando você cria qualquer outro programinha aí em Cairo, né, ele vai te lançar isso daqui, né. Então ele vai lançar o lib, dentro do lib você vai ver a implementação da função Fibonacci,
né? E vai ter lá o Scarb Tom e assim por diante. E se vocês olham aqui, né, tem a implementação da função Fibonacci, né, da linha 5 até a linha 15, e na linha 1 tem o main, né, que basicamente vai estar dizendo que o resultado final é do tipo unsigned 32 e vai estar calculando o Fibonacci do número 16, né? Muito bem, só que aí você pode pegar e ver se tá ok essa implementação do número Fibonacci fazendo um teste antes mesmo de fazer rodar o Scarab Build. Então, como é que você faz um teste usando em Cairo? Você diz ao compilador que você quer fazer o teste usando este asterisco CFG teste, né? Abre, que está na linha 17. E aí você vai criar também um novo módulo chamado testes, né? E que vai dizer o quê? Na linha 19, que vai estar usando uma função, né, que está, nesse caso, fora de scope, que tá, por isso que ele usa super dos pontos, fib, né? E aí vai usar o próprio. Aí tem uma outra coisa que você tem que colocar para o compilador entender que também é teste, né? O que você está testando, que é o asterisco, abre colchete teste. E aí faz a função, se ela funciona ou não, né? Você pode dar o nome que você quiser. E aí você vai ter que colocar o assert, né? Que basicamente ele vai dizer o seguinte: se esse Fibonacci 16 é igual a 987. Se ele calcular e esse assert tá ok, então ele vai dizer it works, se não, ele vai dar pau aí, né? Então, basicamente, é essa a ideia do teste. No livro do Cairo e também no livro do StackNet by Example, lá vocês vão poder ver várias maneiras de como que vocês vão implementar testes em programinhas mais complexos, tá ok? Mas aqui é só para vocês terem uma ideia de como é que funciona isso. Ok. Então, assim, aqui está o Scarb Test, né? Então ele vai dizer lá, deu certo, né? Testou um, deu tanto uso de gás, resultado deu ok, um passou, o zero falhou, e assim por diante. Tá ok? Então, na realidade, isso é um overview do Cairo, ele tem muito mais coisa que isso, né? Então, se você me pergunta o que que pode fazer com Cairo, né, eu posso falar desde uma coisa chamada On-Chain Games, que é uma coisa muito maneira, né. O pessoal está fazendo muitas aplicações de machine learning com Cairo, né, que chama-se Verifiable Machine Learning, tá ok? Usando as provas, né, geração de prova via Starks, as AppChains, o ZK-VM e óbvio, Coffee Blocks, né, que a gente está criando. E tem muito mais coisa que está. Se você olhar naquele link que eu compartilhei, vocês vão ver lá a quantidade de coisas que estão sendo feitas. Aí no Brasil está sendo criado o Metronome também. Não sei se o Lucas está aí, depois, se quiser, Lucas, se tiver, você tem uma palavrinha para falar depois sobre no final, tá? Se não tiver, paciência, não tem erro não. Então, aí vocês vê o Dojo, tem o Giza, Madara. O Dojo, ele está criando todo a engine game, né, para você fazer os on-chain games. Por exemplo, em Coffee Blocks a gente vai estar criando alguns NFTs com a venda de café, e esses NFTs vão ser usados em algum momento dentro de algum dos on-chain games, né, que a gente vai estar conectando aí tanto o mundo físico quanto o mundo virtual, né? Essa é a nossa ideia. O Gizatech, vem de Gizatech, é o pessoal que está desenvolvendo o Verifiable Machine Learning, né? Então, e o Madara também estão relacionados com a parte de L3 e a parte de infraestrutura e está apoiando todo esse ecossistema, né? Eu não sei muito do Madara ainda, mas por isso que eu estou falando só por cima. Ok, então eu falei um pouquinho do Cairo, né? Agora vamos falar um pouquinho mais de detalhes a respeito dos smart contracts. Algumas coisas que não deu para falar na sessão passada, mas vamos falar agora por cima, né? E novamente, isso daqui é somente a ponta do iceberg, né? Mas já digo, quem conseguiu fazer o deploy já está com um passo muito bem dado, né?
porque aí vai ficar mais fácil depois para vocês fazerem outras coisas. O deploy que eu estou falando daquele smart contract do counter que a gente fez na aula passada, né? É importante que vocês consigam fazer, né? Então lá os passos, dificuldades é normal, mas e aí vamos lá, tem todo mundo vai conseguir fazer. Então, na aula passada, eu apresentei uma estrutura do que é um smart contract, né? Então, uma estrutura didática, mas na prática ela pode ser um pouco diferente, né? E uma do início, eu apresentei lá no ponto 0, que é a interface, depois o 1, que era o contrato. Dentro do contrato teria o storage, depois teria o constructor, depois teria a implementação das funções que estão em interface. Muito bem. Aí isso é didático e auxilia para vocês se entenderem, mas na prática pode acontecer ter outras estruturas. E especificamente na interface, né? E na interface, a gente vai falar algumas coisas, nós temos a interface explícita e a implícita. Na aula passada vocês viram a explícita, que está aqui, né? Então vocês estão vendo aí o exemplo do contrato da aula passada. Está explicado lá em cima, né, com essa metaprogramming aqui, que é o StackNet Interface. Aí o escopo dele termina aqui na linha 6. Aí entra aqui já o StackNet Contract. Então, dentro desse escopo que está nessa colchete da linha 9 até, sei lá, 32, eu acho. Então, tá o storage, tá o constructor e tá a implementação. E a implementação, como eu expliquei, ela usa essa palavrinha aqui de né? Implementação. E aí você usa o super, porque você está implementando este trait que está aqui em cima, né? Que tem essas duas funções, né? E beleza. E aí tá aí o contador, o increase contador, e beleza. A gente já viu e tá de boa, né? Agora vamos ver como é que é esse mesmo contrato, só que agora fazendo a implementação implícita, da interface implícita, de forma implícita, tá ok? Então vocês já viram que a parte lá da interface lá em cima já não tem, né? Então já entra direto lá no StackNet Contract. E aí você tem que adicionar essas duas, eu chamo de jogo da véia aqui, mas na realidade são relacionado com metaprogramming, né? Então vamos chamar de jogo da véia, que fica mais fácil. Então esses dois jogos da véia aí, o AB per item e o generate trait. Então, na interface implícita, você bota aí esses negócios e aí depois o resto é muito parecido, né? Então, eu chamei, aí você, na hora de implementar, você usa o imple, né? E aí você vai ter que colocar o nome, né? Implicit counter C de contrato, né? Off e implicit counter C, né? E o contract state. E aí tem uma coisa que é muito legal, que é isso daqui, ó. Para cada função que você vai implementar dentro desse contexto da interface implícita, você usa este outro jogo da velha, que é o externo V0, né, para cada uma dessas funções. E a implementação é igual à que estava anteriormente, né? Então, essa é a maneira de você fazer a implementação implícita da interface, né? Só recapitulando, aqui está a explícita, né? Que está lá de novo, né? Você usa lá o StackNet Interface e tal. E a implícita, você não usa o que está lá na linha 2, né? StackNet Interface, você não usa. Você usa o AB per item e o generate trait. E depois, para cada função, você usa o externo e o externo, né? Muito bem. E de novo, tanto no Cairo Book quanto StackNet by Example, vocês vão estar vendo muito mais detalhes a respeito disso. E quando vocês forem fazer lá o exercício que eu vou compartilhar para vocês depois, ao final da aula, né? Então, aí vocês vão ter também pelo menos uns 2, 3 para praticar essas funcionalidades aqui. E aqui é uma coisa muito maneira que
que é o seguinte: quando você compila, né, quando você faz o deploy e o compilador lá bota a mão na massa, no caso da interface, ele vai gerar automaticamente 2 coisas. O nome dessas coisas é um nome um pouco, é é um nome, assim, que não daria para o meu cachorro, né, ou para o meu gato, que chama-se dispatcher, né, que basicamente serve para você usar as funções de outros contratos. As funções, que funções? As funções relacionadas à interface de outros contratos, né. Então, aqui eu peguei um fragmento de um código, tá ok? E só para exemplificar o que é esse tal do dispatcher. E novamente, lá no Book Cairo e no Starknet by Example, vocês vão ver muito mais detalhes a respeito do que significa isso daí, né? Então vamos ver o que está acontecendo. Então eu estou criando aqui, se vocês veem, na linha 2, eu estou criando um contrato. Qual é o nome desse contrato? Chamado Token Wrapper. Ok. E aí, esse contrato, ele vai usar algo que está fora desse escopo, tá ok? E basicamente ele está chamando 2 coisas aí. O IRC Dispatcher e o IRC20 Dispatcher Trait, ok? Isso é como se fosse está relacionado à implementação de um outro contrato chamado IRC20, e que nesse IRC20 ele tem lá várias funções da interface. Então você vai, aqui nesse caso, você está chamando essas funções que pertencem ao outro contrato, né, aqueles que estão na interface daquele lá do RC20, e nesse exemplo nós vamos somente implementar duas coisas, o nome e o transfer from, né, porque para quem conhece o RC20, ele tem muito mais funções, né? Dar o símbolo, pegar o símbolo, estabelecer o supply, entre outras coisas. E vocês vão entrar na aula seguinte, o Danilo vai explicar como é que vocês pegam um desses contratos ERC20 e vocês fazem o deploy no, na testnet da CPOLI e também na mainnet, tá ok? Então, beleza. Então, a base é isso. Você tem que importar, né, você vai usar, né, então por isso que usa o use ali na linha 4, né, use RC dispatcher, dispatch trait, e aí como é que você vai implementar esta coisa, né? Como é que você vai implementar isso? Então você olha lá na linha 11, tem lá então a implementação de quem? Do contrato token wrapper, de quem? De uma outra coisa que está ali na linha 5, né? E aí você vai colocar o nome do token. E esse nome do token tem lá o, como é que chama isso? O input, né? Que tá dentro da linha 12, que é o self, tem lá o contract address, e aí você vai ver que tipo de dados que ele está gerando, que nesse caso é o Felter 252, né? E aí, só que em vez de você implementar tudo, você vai chamar o RC20 Dispatcher, que ele já vem com a lógica necessária para você implementar essa função. Ele já foi implementada lá. Aqui você só está chamando essa referência aí, né? Eu estou chamando de referência, mas não sei se é o nome correto. E aí você vai passar qual é o contract address e ele vai puxar o nome, né? Então, é dessa maneira que você tá usando o tal do dispatcher. E a mesma coisa na hora de você fazer a implementação do transfer, né? Então, o transfer, você tem lá os inputs, né? Que é o address, o recipient, o amount, e aí ele está gerando, nesse caso aqui, ele está esperando que o resultado final dele seja um booleano, que se for falso, true, né? E
E aí ele vai dar um nome para... Veja só que interessante, na linha 22. Vai ter lá o let IRC20 underline dispatcher, que vai ser igual a quem? Vai ser igual àquela coisa que nós já importamos lá na linha 4, né, que é o IRC20 dispatcher e o contract address e tal. E aí, simplesmente, ele vai chamar essa variável que foi declarada na linha 22 e aí vai puxar as funções, que é transfer from de quem? De quem é quem é que tá, de quem é esse contrato, né, que tá sendo usado, por isso ele usa o get caller address, quem é para quem você vai mandar e qual é a quantidade, né? Então, isso tudo ele já foi, como eu já falei, já foi toda a lógica de implementação ele já foi feita em outro lugar, né? Já foi lá. Então, para eu não ficar reinventando a roda, eu uso, se eu quiser usar, eu uso esse dispatcher, tá ok? Então, isso é uma prática muito comum, né? Mas tem outras maneiras também de fazer isso. De novo, talvez eu não expliquei da melhor maneira possível, desculpa, mas aí vocês deem uma olhada também lá no Guidebook e no StarkNet by Example, aí vocês vão ver mais informações a respeito disso, né? Agora entramos também em uma outra parte, que eu já estava falando do dispatcher, né? Eu coloquei o dispatcher antes, porque nós estávamos usando funções que foram de uma interface que foi implementada em outro contrato, né? Muito bem. Só que agora, eh, existe uma coisa também em Cairo, né, e nos smart contracts, perdão, que são os components, né, que eu chamo de peças Lego, que estão na StarkNet, né. Por quê? Porque ele pega, por exemplo, vamos pegar o RC20, né, que é um contrato muito utilizado por muita gente, muitos devs do Web3. Imagine que se cada dev tivesse que ficar implementando desde o zero toda a lógica relacionada a esse RC20, ou o RC721, o RC1155, seja lá qual for, o RC404 e assim por diante. Não faz sentido, né? Porque abre as portas para muitos erros, as pessoas podem cometer erros. Então, aí esse criou essa coisa chamada components, né? E esse component ele tá, tá dentro dele simplesmente a lógica do que está passando as coisas. Só que depois você tem que implementá-lo em outro lugar, né? Você chama ele e executa, que se tiver de executar, usa ele e executa em outro contrato, né? Então ele não é deployed, né? Ele pode estar sendo embutido dentro de outro contrato e ele não possui um constructor, tá ok? Então vamos ver o nosso querido contrato counter, que a gente trabalhou na aula passada, como é que ele ficaria sendo um component, tá ok? E só ver, porque a maneira de fazer o uso dele, de novo, vocês vão fazer exercício que vocês vão poder consultar lá nos livros como é que você faz isso daí, tá? Então, como é que ficaria o nosso contrato counter sendo um componente? Dessa maneira, veja. Ao invés de ter na linha 8, olha lá, linha 8. Na linha 8, quando era contrato, eu chamava de StarkNet contract. E na linha 9, eu criava um módulo, né, chamado counter contract. Só que aqui eu uso o StarkNet component. E na linha 9, eu dou o nome de counter component, né? E aí segue em frente, segue o storage, só que não tem o constructor. Mas, da mesma maneira que no outro tinha a interface, que nesse caso é a interface explícita, muito bem. Aqui também tem interface explícita. Podia ser interface implícita? Podia, né? Mas também tem a sua, no caso, como é uma interface explícita, está aqui a sua implementação. Então, o que mudou realmente foi, na linha 8, eu uso o StarkNet Component, o nome desse módulo reflete o component para não dar confusão, né? Que é Counter Component. Eu tiro da jogada aí o nosso querido constructor
e o resto segue, né? Aí, beleza. Então, isso serve de template para eu usar em outros contratos, né? E aí eu posso fazer o uso que eu quiser. E eu não preciso estar reinventando a roda, né? Toda hora. Então, por exemplo, para quem desenvolve em Ethereum, né, é muito conhecido lá as libraries, né, do OpenZeppelin, né, o OpenZeppelin também tem para Cairo, né, então tem vários contratos que, da mesma maneira que vocês podem fazer uma aplicação, vocês podem importar, por exemplo, em Ethereum, vocês podem importar as coisas que estão nessas libraries do Cairo, da mesma maneira do OpenZeppelin, da mesma maneira aqui, vocês também podem importar e vão vir alguns contratos já pré-estabelecidos e no formato de components pelo OpenZeppelin, né? Então, tem muita utilidade isso daí, tá ok? E aí a forma de usar, depois vocês dão uma consultada lá no Cairo Book e no StackNet by Example. Ok, nem sei que horas são, porque eu já estou meio perdido aqui. Ih, tem tempo pra caramba. 17h44 e no Brasil, sei lá que horas são. 20. Na realidade, quanto tempo falta, hein? Sabe? Agora me perdi. Cara, quanto tempo falta? Quanto tempo falta que já me perdi aqui? 45 minutos. Ah, beleza. Tá. Muito bem. Aí, se você está usando libraries de outras fontes, né? Por exemplo, é importante que quando você vai estar lá no seu arquivo do Scarb Tom, né? Lá nas dependências, né, você coloque lá o que você está usando, dessa maneira. No caso, eu falei do OpenZeppelin, aí você coloca lá o Git, a direção dele e o tag da versão que você está usando também, tá? Tranquilo. E a partir daí você pode fazer uso dos componentes, ou seja lá do que for que a você te interessa. Muito bem. Então, falamos do Cairo, falamos um pouco mais a respeito dos smart contracts, e agora vamos tentar sair um pouco desse lado da programação já de alto nível, né? E vamos tentar olhar o que acontece na parte da infraestrutura da StarkNet, que na aula passada eu dei uma pincelada, né? Uma introdução rápida, né? Só que aqui eu vou tentar dar um mergulhozinho mais um pouquinho a fundo, não muito, né? Porque falta pouco tempo. Mas vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer. Então, as transações, né? Então, nós temos aqui a sequência, o ciclo de vida dessas transações. Você está trabalhando lá com o seu Smart Wallet, né? Você tem lá implementado ou o Argentex ou o Bravos, seja lá o que você escolheu. Você vai fazer o sign de uma transação, essa transação vai lá para o StarkNet, quem vai receber isso vai lá no mempool vai ser o sequencer, né? Então ele vai checar se o que essa transação ela tem com uma estrutura correta ou não, se ela está correta, beleza, então é recebido, pode passar para o próximo passo. Se não, sai fora, está ignorado, né? E aí, beleza, aí vai checar também a validade da assinatura, né? Da signature, e também igual, se tá beleza, tá ok, se não, tá rejeitado, né? E, finalmente, quando chega na hora do Cairo VM, vai ver se tem gás suficiente, né? Então, se tem, ótimo, se não tem, tá rejeitado. Vamos supor que tá tudo ok, então ele vai lá para o Shared Prover, né? Que já vou explicar o que é isso daí. Então, e como já falei, essa história do trace, de onde vem essa história do trace? Essa história do trace vem lá da implementação do Stark. Se vocês querem saber detalhes disso, você olha lá na parte matemática, aí vocês vão ver como é que transforma todas essas coisas de transações aí num formato polinomial, e como do formato polinomial se gera o famoso trace, e como a partir daí se gera a validação se a coisa está correta ou não. Então ele pega todas essas coisas que nós estamos acostumados a fazer, coloca isso em linguagem matemática através de múltiplos de polinômios,
e assim por diante, né? Então é bonito, mas só que é bastante pesado matematicamente, né? Mas está lá, quem quiser ver, está open source, você pode ver o código, pode checar tudo, né? Se você é um fera em matemática, você pode ver se tem bug, se não tem, e assim por diante. E no final, daí você vai gerar a prova, né, que matematicamente se gera isso daí, e aí, por fim, lá no Layer 1, no Ethereum, vai verificar e beleza, então tá. Então, ele lembra-se, né, que eu expliquei lá, lembra do Layer 1 e Layer 2? Layer 1 que está altamente, geralmente estava congestionado, eu apresentei a foto daquela avenida cheia de carros tudo parado, naquela pista tudo parado, e a Layer 2 é como se fosse uma pista de Fórmula 1, né, não sei se vocês lembram disso. Então, o Starknet é um Layer 2, então ele coloca as transações lá no layer 2, mas faz um settlement lá no Layer 2 e depois faz o settlement final no Layer 1, tá ok? Então, é assim que funciona. Muito bem, então esse é o ciclo de vida simplificado do que é as transações, né? E o que que eu falei do tal do Sharp, que é o Shared Prover, né? Então, a Starknet ela não depende de um prover que é só dela, né? Ou seja, são máquinas que têm embutidos dentro dela lá, os códigos que permitem executar as coisas do Stark e que permitem gerar as provas de validade, né? Então não é um provedor só que faz isso, são vários, né? Então o DYDX, o Sorari, Others, todos isso estão relacionados lá com uma outra pegada da Starknet, que é o StarkX, né? E aí tem vários provers que estão servindo esse serviço para a Starknet. Se vocês me perguntarem quem é que são esses caras, eu sinceramente eu vou falar para vocês, não sei, porque eu nunca fui atrás, né? Então, mas eu sei que se eu for atrás eu encontro. Muito bem. Então, nós temos aqui alguns tipos de transações que a gente já viu, né? Que vocês já viram na aula passada. Basicamente, você vai ter que declarar quando você vai registrar um novo código na Starknet, né? A gente já viu quando a gente estava escrevendo lá o smart contract, escreveu o smart contract, aí chega um momento que você precisa declarar, depois você tem que deploy account, depois fazer o invoke, né, para interactuar com, com, com o contrato que foi deployed, né? E se vocês olham aqui no final, somente aquelas que fazem mudança no estado de alguma variável que está na blockchain é que é considerado transação. Aquelas que simplesmente somente olham, né, o estado não é considerado uma transação em si, porque não custa, né? No caso das transações, elas custam, né, nesse caso. Muito bem. E no caso como nós estamos trabalhando com Account Abstraction, quando você cria uma conta lá na Argent, que seja na testnet ou na mainnet, é necessário que você tenha um fundo, você direcione algum fundo para fazer o deploy dessa conta, ok? Vou contar para vocês como é que a gente está pensando em fazer isso para os usuários de Coffee Blocks, né? Principalmente os cafeicultores, né? Então, a gente vai ter um contrato específico que vai toda vez que algum agricultor, né, a gente vai colocar rows. Vai colocar rows e vai aparecer lá um row de agricultor. Então, esse contrato vai fazer o deploy dessa conta desse agricultor, né? Então, podia fazer isso para cliente? Pode, mas podemos até pensar, vocês vão ver depois qual é o custo de cada transação que está aqui, né? Por exemplo, eu tirei esse valor hoje pela manhã, né? Neste site chamado GrowThePie, né? Transaction Costs. Então, se vocês olharem o da Starknet, ele é bem baixinho, né? Creio que é o mais baixo que temos hoje. E agora
Hoje, especificamente, foi feita uma nova atualização na StarkNet e ela passou a ficar 15 vezes mais rápido do que ela já é, e esses custos vão diminuir mais ainda, né. E estão vindo outras atualizações que o objetivo também é tornar ela mais rápido, com capacidade de aumentar muito mais o número de transações por segundo e, importante, reduzindo o custo. Isso que é muito legal, né, porque isso auxilia a fazer a parte da escalabilidade, né. Então, só um resumo, né, nós temos esses tipos de transações: o declarar, o invoke e o deploy account, né. E aí, quando você faz uma transação, ela pode ser recebida, ela vai ser aceita na layer 2 e depois vai ser aceita na layer 1, ou ela pode ser rejeitada ou reverted, né. E quando você for fazer o deploy de um account, você precisa de fundos, né. E vocês já viram que não é muita grana, né. Muito bem. Creio que já estamos chegando ao final. Então vamos falar de uma coisa chamada de data availability, né. Por quê? Por que que é importante falar disso daí? Né, porque é o seguinte, que é o tal da blockchain? Blockchain basicamente ela é um, se fossem os mineiros, o mineiro fala blocktrain, né. Então é um trem aí que basicamente ele registra estados de algumas variáveis, né, e se passou de um estado para outro ou não, né, e isso fica distribuído em vários computadores e difícil de corromper. Todas essas histórias aí que vocês já estão careca de saber. Só que, se eu preciso saber qual é o estado atual da StarkNet de algum determinado bloco, eu vou ter que depender de sequenciador e também de uma coisa que são os nodes, né, que estão fazendo todo o processo de dessa infraestrutura que nem hoje não vai dar tempo de falar. E nós temos alguns providers como Juno, Papyrus, Pathfinder, não conheço eles, mas eu sei que existem. Aí de repente você dá pau, né, dá algum problema, né? Como é que o acesso, qual é o estado dessa coisa? Então, primeiro a gente precisa entender o que que é que a gente chama de diferença de estado, né? Então vamos pegar aqui um exemplo nós temos três agentes aqui, Jimmy, Rose e Nick, três pessoas. Então, no primeiro exemplo aqui, então esse Jimmy manda um Ethereum para Rose. Aí Rose manda meio Ethereum para quem é mesmo? Para o Nick. Então, como é que fica a história aí, o balanço de cada um deles? O Jimmy fica com menos negativo, né, um it. A Rose fica com meio it e o Nick com meio it. Muito bem. Então, isso é a diferença de estado. Nesse caso aí, é aí que está mostrando. O Jimmy fica naquele jeito, a Rose daquele jeito e o Nick daquele jeito. Aí, no outro exemplo, o Jimmy manda para a Rose um Ether. Sei lá, esse cara gosta dessa Rose, hein? E a Rose manda 2 de volta para ele, e ele manda meio para ela. Aí, no final, ele fica com meio positivo e ela fica com meio negativo. Isso é a diferença de estado dessas transações. E aqui, ela manda um para o Nick e o Nick manda um para ela, e o resultado final é não tem nenhuma diferença de estado, ficou igual. Tá ok? Muito bem. Então, quando tem, para evitar problemas, né, então, nós já vimos isso aqui antes, né, tem o wallet, firma a transação, manda para a sequência, chega no mempool, do mempool passa para Cairo VM, né, gera o traço, o approver, aí entra a história do blob, que vai registrar o estado de diferença, né, e este blob, eu posso até estar equivocado, porque eu não me lembro muito bem como é que é essa história, mas ele fica disponível, se eu não me engano, acho que até 30 dias, que depois ele desaparece. Então, o que você tem que fazer para você disponibilizar, para você atualizar o estado das variáveis que tem, eh, como é que chama isso? Diferença de estado, né? Você tem que fazer isso antes que esse blob que está aí expire, né? Aí vocês vão ver que na Starknet isso é bem, não demora 30 dias, mas nem a pau, é bem menos. Aí tudo isso para validar lá no layer 1, tá ok? Então é dessa maneira aí que se garante que haja data availability, né. Talvez não expliquei da melhor maneira, mas paciência, eu também
Eu li, eu entendi assim, mas talvez está faltando mais coisa, na paciência, não sei de tudo também. E depois a gente tem uma coisa que a gente chama de finalização da transação, né. Então, a finalização da transação basicamente no ecossistema do Ethereum, se eu não me engano, no Ethereum é 6 minutos, na Optimism, no Rollup da Optimism é 1 semana, e na Starknet é 12 horas. Isso na Layer 1, né. Só mostrando aqui para vocês. Lembra-se que nós temos aqui as coisas que passam na Layer 2 e depois aqui na Layer 1, ok? Então, na Layer 2, a finalização dessas transações ocorre a 3 segundos, ok? É bem rapidinho. Muito bem. Bom, aí está de novo a exemplificação, né? Quando sai ali da sequência do KVM, então já finalizou na Layer 2, e aí vai para a Layer 1, e aí 12 horas já fica pronto a finalização do bloco de um montão de transações que estão aí, por isso que chama-se rollups. Como é que vocês vão ver isso na prática? Na sexta-feira, o Danilo vai estar mostrando para vocês isso quando vocês forem fazer as transações lá com os testnet e na mainnet, então vocês vão ver esse processo todo ocorrendo. E é óbvio que não vão esperar 12 horas, né? Muito bem, então, resumindo aqui, né? Então, a Layer 2, nós temos a finalização em 3 segundos, né? É usado pela maioria dos apps, né? Tem basicamente o core dentro da infraestrutura gerada pela Starkware. E na Layer 1, ela ocorre lá na rede, já mais envolvendo múltiplos computadores da Ethereum, dura em torno de 12 horas, né? É usado pelos bridges. Outro dia eu fui fazer uma transação usando um bridge, né? E eu tinha esquecido disso. E aí eu peguei e mandei, né? E aí daqui a pouco me aparece assim, finalização da transação no Layer 1, 12 horas. Eu falei, ih, caramba, tinha esquecido desse detalhe, mas tudo bem. Mas se você manda é porque era para uma outra rede que eu estava mandando. Mas se você manda de dentro da própria rede da Starknet, é frações de segundos, né? É super, super, super rápido mesmo. Isso quando eu tô fazendo para outras redes. Muito bem. Então, eu acho que por hoje eu consegui cobrir os pontos que eu estava querendo. Nem sei quanto tempo falta agora. Tem 30 minutos. quanto? 30 minutos. Ah, que maravilha. Então, dá tempo de eu mostrar algumas coisinhas aqui, porque eu deixei já de mão alguns detalhes a mais, se me sobrava um pouquinho de tempo. Então, vocês vão precisar fazer, para se graduar também, este homework aqui. Nós temos 2 tipos de homeworks, né? Um, que é o Starklinks, que eu vou passar para vocês o link já, que é o beginner level, né? Onde vocês vão basicamente repassar muitas das informações que eu passei hoje para vocês, só que com um pouquinho mais de detalhes e exercitar. Então aí é automático, né? Vocês vão ver que passou, não passou e assim por diante. E aí nós temos também um outro tipo de exercício que na sexta-feira possivelmente a gente vai falar alguma coisa dele, que é já para quem já conseguiu fazer o Starlinks, que é o Node Guardians, né? É como se fosse um jogo e aí você é passado uma série de desafios e você precisa saber já bem o basicão do Cairo para poder resolver. Muito bem. E, por exemplo, em alguns hacker house é necessário ter feito o Starklings e pelo menos um dos níveis do Node Guardians, ok? Lembra lá no começo que eu falei para vocês que existe pessoas que querem obter emprego dentro da área do Web3, talvez até dentro
do ambiente da StarkNet. Muito bem. Então, durante o Hacker House do Brasil, que nós fizemos em maio, agora, maio, junho, a gente conversou com várias pessoas que foram empregadas por alguma dessas grandes aplicativos que estão aí sendo desenvolvidos na StarkNet. Só que, como é que funciona isso? Bom, elas passaram por uma capacitação, como vocês estão passando agora, né? E aí, elas foram a este lugar chamado OnlyDust, né? Já volto na página anterior. No OnlyDust, né? onlydust.com. Então vocês vão ver uma quantidade de projetos que aí estão e eles colocam lá algumas tarefas para os devs fazerem e remuneram isso daí, né? E até que é bem remunerado. E aí, óbvio que quanto mais você vai fazendo, mais o pessoal vai te qualificando e mais as pessoas que estão buscando talentos dentro desses ecossistemas vão te perceber. Então aí duas das pessoas que nos deram essas dicas, né? Bom, eu não estou procurando emprego, mas para quem estava procurando emprego, então elas falaram o seguinte: se você vai querer trabalhar em uma área, por exemplo, eu quero trabalhar com aquela empresa que está desenvolvendo tal protocolo dentro da StarkNet. Eu quero trabalhar, por exemplo, com a Cartridge, que trabalha com games. Então você busca no OnlyDust quais são as tarefas que o pessoal da Cartridge está colocando e tenta fazer. E vai fazendo. Né? E busca fazer da melhor maneira possível. Né? Aprende, por isso que tem que aprender bem. E aí, com isso, foram que elas conseguiram os seus devidos empregos, né, nesses lugares. E aí, a galera paga bem, né? Tipo, de 10k dólares para cima, né? Até onde eu sei. Então, essa é uma das maneiras em que você pode tá abrindo as portas para você ter o que você quer de emprego, né? E da mesma maneira também serve para quem é dev e que gosta de empreender, né? E quer chamar a atenção de outros devs que são bons também. Então você pode fazer as suas tarefas, por exemplo, o Danilo, que vocês poderão falar bastante disso com ele na sexta-feira, ele fez muito disso, né? Então ele é um dev top, muito bom mesmo, né? Então ele auxiliou a cofundar o Kakarot, hoje ele está com outro projeto, o Zap, e talvez outros, né? Então é um caboclo muito bom. Mas aí na sexta-feira você conversa com ele bastante. E voltando agora ao exercício. Então, quando vocês entram nesse domínio aqui, starklings.app, vocês vão conectar com a sua conta do GitHub. E aí vocês vão fazer os exercícios todos que estão lá. Não são muitos. Talvez, sei lá, acho que uns 20 ou 30 exercícios, não sei. Algo assim. Faz tempo que eu já fiz, mas já nem quero fazer de novo. Aí vocês fazem. Aí dúvidas vocês colocam lá no Telegram grupo do StarkNet em Brasil. E aí talvez o Miller, o Lucas, os demais aí que são mais fera do que eu em programação vão auxiliar. E o que eu souber, eu também auxilio. Mas é pauleira. Eu sei explicar alguma das coisas, mas assim, desenvolver, eu não sou desenvolvedor profissional, não. Tá? Aí tem os feras aí que são muito melhores do que eu. Ok. Muito bem. Então, na sexta-feira que vem, o Danilo ele vai estar trabalhando com vocês o RC20. Né? E eu tinha preparado eu sei que aí no grupo parece que tem várias pessoas que não conhecem o que é o RC20, né? Então eu vou dar uma introdução rapidinho do que é. Eu até preparei aqui como é que eu faria uma implementação disso no StarkNet Dev, né? Mas é rápido para depois a gente conversar um pouquinho. Então, se a gente quisesse implementar um RC20, o que ele faz, né? Então, basicamente, ele permite a criação de tokens fungíveis, permite a criação do símbolo, assim como o Lelo também, né? Estabelecer a quantidade máxima desses tokens, permitir
que uma pessoa transfira tokens para outra de forma diferente, permitir que uma pessoa transfira tokens de uma conta externa a outra, né? Então, são as coisas básicas que este RC20 faz, né? E eu quero fazer uma pergunta, eu quero refazer uma pergunta que me fizeram um tempo atrás, para dar um toque para vocês. Há um tempo atrás, um developer chegou para mim e falou, ele sabia que eu tinha feito doutorado em economia, e ele me perguntou, tá certo eu falar que um token é dinheiro? Aí eu falei para ele, depende de como é que se chama de dinheiro, né? Depende do que é dinheiro, né? Aí, vou dar um exemplo. Vamos supor que alguém chega a algum país, por exemplo, aqui eu estou morando aqui na Costa Rica, né? Nosso vizinho aqui, o El Salvador, o Bukele, ele em 2021, ele declarou que o Bitcoin é a moeda oficial do país. E então, dentro do El Salvador, a moeda oficial do país é Bitcoin, ao mesmo tempo também circula o dólar, né? E que tal se ele chegasse e falasse assim: agora a moeda oficial do país é Ethereum? Não, ia ser Ethereum, a moeda oficial do país. E o Ethereum é um token também fungível, né? É RZ20. Então, qual é o problema que nós estamos vendo aí? Se você perguntar, por exemplo, para um banqueiro central, um banqueiro que trabalha no Banco Central, por exemplo, se você lê um artigo, que eu vou compartilhar esse artigo lá no grupo do Telegram, do Starknet no Brasil, para quem quiser ver. Tem um artigo que foi publicado em 2014 pelo Banco Central da Inglaterra, né, em que eles colocam a visão deles do que é dinheiro. Então eles falam o seguinte: dinheiro é um tipo de dívida. Existem 3 tipos de dinheiro: o, o efetivo, né, essa moeda, essa coisa aí que a gente vê, que cada vez está mais escasso, esse bilhetinho ou a moeda metálica, né? O depósito bancário, que são criados pelos bancos comerciais, e as reservas do Banco Central. Bom, a maior parte das pessoas que ouve isso pensa, pô, tá certo, né? Beleza. Só que a maior parte das pessoas é realmente desconhecedora do conceito do que é dinheiro e como o dinheiro vem evoluindo ao longo da história e como que um grupo de empresários financeiros se apropriaram de uma definição que vai além dessa definição viesada ao interesse desses grupos de empresário, que no caso é o do Banco Central e seus parceiros que são autorizados a endividar as pessoas. Então, essas pessoas geralmente que nunca estudaram a história do dinheiro desconhecem tudo isso. Então, o dinheiro, eu vou contar o que é dinheiro, né? Através de um exemplo. Olha só. O que é uma caneca? Se a pessoa chegar assim e fala para mim, uma caneca é algo para tomar um chá, como eu estava tomando agora. Ó. Eu falo para ela, não, isso não é uma caneca, isso daí é o que ela faz. Uma caneca é algo feito de cerâmica, como essa daqui. Não, isso aqui não é, isso não é uma caneca, isso é do que ela é feita. A caneca é algo que serve para eu colocar um pouco de arroz aqui para eu servir de medida para fazer arroz na casa. Não, isso daí não é a caneca. Caneca, isso daí é o que ela serve como unidade de medida. Então, o que é caneca? É um recipiente aberto, aqui numa ponta, fechado em outra, e também fechado nas laterais, que pode ter ou não essa coisa aqui, ó, essa orelha aqui, chama de orelha. E dinheiro, muitas vezes você pergunta aí para um economista, principalmente, ele vai definir dinheiro da seguinte maneira: dinheiro é algo que serve para meio de troca. Dinheiro é algo que é feito de papel. Ou dinheiro é algo que serve como reserva de valor. Nada disso é dinheiro. Isso aí que ele acabou de falar é a funcionalidade do que é dinheiro. Então, há muito tempo atrás, eu fiquei questionando o que é dinheiro. E me durou um tempão para descobrir o que é isso. Então, dinheiro, eu descobri isso através do melhor
economista que eu conheci até hoje, né, faleceu há pouco tempo, é o chamado Bernard Lietaer. Se vocês querem realmente entender a respeito disso, se tem algum livro na área de finanças, na área de economia, que vale a pena ler e que tem uma definição de dinheiro que não é viesada aos interesses de banqueiros, né? Leia um livro do Bernard Lietaer, né? Tem vários livros. Bernard Lietaer. Muito bem. Então, ele define dinheiro da seguinte maneira: dinheiro é um acordo feito por um grupo de pessoas que decide aceitar algo padronizado que serve ao menos como meio de intercâmbio. Se esse algo padronizado é um RC20, então o RC20 é dinheiro. Só que olha a diferença dessa definição do Bernard Lietaer com a diferença da definição lá do banqueiro do Banco Central da Inglaterra, que ele fala que dinheiro é um tipo de dívida. Se o banqueiro do Banco Central da Inglaterra fala que dinheiro é um tipo de dívida, ele está simplesmente... É uma definição tão idiota como você chegar e falar assim que fruta é um tipo de banana. Existem três tipos de frutas: banana nanica, banana da terra e banana maçã. Só que óbvio que você sabe que não é verdade, porque você conhece que tem laranja, que tem melancia, que tem mangostão, que tem uva, que tem um monte de coisa. Só que quando se trata de dinheiro, é um tabu falar do que é dinheiro, né? De certa maneira até proposital. E as pessoas não conhecem nada disso. Então, dinheiro é um acordo, né? Se, no caso aqui do Bukele, que é o presidente atual de El Salvador, chegasse e falasse assim: Ethereum é dinheiro oficial do país de El Salvador, então tá ok. Porque não é um acordo tão democrático, porque ele instituiu, né, junto com o pessoal, mas imagina se toda uma comunidade de El Salvador, né, participasse numa votação e falasse assim: nós queremos o Ethereum como dinheiro oficial do país, né? Então é um acordo feito por um grupo de pessoas. Só que não pode ser um grupo restrito ou um grupo mais amplo, né? Então, essa foi a resposta que eu dei lá pro rapaz, né? Então eu falei: "Ah, é isso, bicho. Então, depende de como você define dinheiro. Se você pega uma definição de viesada, então você está aceitando aquela definição de banana, banana é de fruta, que fruta é um tipo de banana. Existem três tipos de fruta: banana nanica, banana da terra e banana maçã. Essa é a minha definição. Se você aceita, quem está se beneficiando são os produtores de banana, né? Agora, se você, óbvio que você não vai aceitar porque você conhece que tem outros tipos de fruta. Então, se você aceita a definição da Banca Central, que diz que dinheiro é um tipo de dívida, você está beneficiando as instituições, os negócios que, para criar dinheiro, criam através do endividamento das pessoas. Eu vou compartilhar também lá no grupo um outro artigo que foi publicado no mesmo ano, em 2014, por um professor chamado Richard Werner, da Universidade de Southampton, da Inglaterra, em que ele faz um experimento mostrando que o dinheiro é criado do nada pelos bancos, através de simplesmente de um artifício contábil, né? Então, é assim. E o próprio Bernard Lietaer, uma vez conversando com ele, na época que existiu o Skype, nem sei se existe hoje, ele falava para mim o seguinte: bom, dinheiro, e quando eu estava estudando a respeito disso, ele falava assim: dinheiro hoje em dia, nos bancos, é simplesmente uma coisa de artifício contábil. Entra de um lado, entra do outro e assim por diante, né? E tem um outro tema que frequentemente eu escuto de alguns developers, principalmente aqueles que estão envolvidos na área de DeFi, em que chegam e me falam o seguinte: pô, o que você acha a respeito dessa questão da regulação, né? Regulação aí, que o pessoal tanto fala que precisa regular o mercado de cripto e assim por diante. Aí eu chego e falo para os caras o seguinte: ó, tudo bem, é bom para ter alguns tipos de normas para evitar os picaretas, né? Assim como tem picaretas no sistema financeiro tradicional, tem picaretas aí no mundo cripto também. Só que tem muito mais gente boa do que picareta nesse mundo aí, beleza. Mas aí eu falo para os caras o seguinte: seria legal que esses banqueiros, né, esses, entre aspas, líderes estadistas que estão por aí, né, que seria interessante que eles primeiro fizessem a lição de casa deles, né? Por exemplo, hoje as pessoas conhecem que tem o sistema internacional padrão dólar,
As pessoas conhecem que tem o sistema euro, mas poucos conhecem um sistema chamado euro-dólar, que é totalmente fora do radar e é praticamente a terra de ninguém lá, quase não tem muita regra. Isso nasceu na década de 50, né, quando começaram a fazer envio de dinheiro dos Estados Unidos para reconstrução de países que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial, entre eles Japão, e nos intermediários passavam nesses lugares e aí os banqueiros de lá chegavam e falavam, mas não vou ficar mandando esse dinheiro de volta lá para os Estados Unidos, eu vou ficar com isso daqui, aqui eu vou fazer empréstimo aqui sem estar sob a jurisdição do Fed, ou se eu pego libra esterlina, ou sem estar dentro da jurisdição do Banco Central da Inglaterra, ou se eu do euro, sem estar abaixo a jurisdição do Banco Central Europeu. Então, aí se criou todo um mercado que hoje movimenta trilhões e trilhões de dólares por dia, totalmente fora do radar. E basicamente ocorre que nesses lugares, nessas transações exorbitantes, é que geram muito dos efeitos negativos que são refletidos no mercado tradicional, que é visível aos olhos das pessoas. Se vocês querem buscar mais informações disso daí, busquem um canal no YouTube, né? Tem lá, chama-se Euro Dollar University, né? Tem alguns vídeos free, aí também tem um serviço pago, que dão muito mais informações, né? É importante. Então, é bom a gente sempre que está metido nessas coisas de desenvolvimento de aplicações, a gente ficar sabendo um pouco mais também de que a gente não está isolado em um lugar. Nós estamos fazendo coisas muito legais, mas só que dentro dela nós temos agentes de outras empresas que têm se beneficiado de alguns tabus, como esse do dinheiro, né, que querem seguir continuando com se beneficiando, né? Nenhum deles quer que, por exemplo, outros Bukeles cheguem e falem de que dinheiro é Bitcoin. Em 2014, o ex-governador da Califórnia, Jerry Brown, ele chegou e rasgou, aboliu uma lei idiota que tinha lá que só beneficiava os banqueiros, né? Uma lei antiga. Ele simplesmente derrogou e colocou uma nova lei lá falando que dentro daquele estado, da Califórnia, criptomoedas como Bitcoin e outras que estavam na época, nem me lembro qual era, eram aceitadas também como tipo de dinheiro. E estamos falando de um estado, Califórnia, que o PIB dela é, no mínimo, quase 2 vezes maior que o do Brasil. Só o estado da Califórnia. Então não estamos falando de uma economiazinha pequena, onde não tem grana. Tem muita grana rolando lá, né, e por isso que lá também tem muitas empresas de startups e outras tecnológicas de Web3 que estão fazendo sucesso, né? Então era só isso que eu queria contar a respeito do RC20, né? Porque os detalhes técnicos vocês podem ver aí na internet e o Danilo vai falar mais a parte a respeito deles, né? Então, da minha parte, eu fico por aqui agora. E se tiver algum comentário aí, vocês dão um toque. Mas não faz pergunta muito difícil, não, tá? Eu já tô aqui com o ticoteco já meio cansado. Senão, aí na outra, lá no grupo eu respondo com mais calma. As perguntas são mais de problema da instalação do ambiente e tal. Então, é mais recomendado o pessoal entrar no Telegram no começo. Tá. Então, a Clara está me comentando aqui que as perguntas estão relacionadas ao problema de instalação lá das coisas para fazer o exercício, né, da, da aula passada. Então, faz o seguinte, entra lá no grupo do Telegram e a gente vai dar um auxílio lá para vocês, tá? E aí, beleza. Então, se não tiver mais coisas, a gente pode finalizar por aqui, né? O que passou? Tem uma pergunta aí do Ah, tem Lirbi. pergunta aí? Para quem está bem no início da carreira em Dev Blockchain, alguma informação que seja bem importante? Tem.
Olha, se você não sabe ainda o que é um blockchain, é importante que saiba, né? Mas o importante mesmo se você está começando agora, não se assustar, que tem muita coisa rolando já, tá? Então, vai tranquilo, faz aí o passo a passo, aprende uma coisa primeiro, né? E depois conforme você vai aprendendo, você vai ganhando mais músculo, e aí fica mais fácil para você entender o que está acontecendo no, nesse mundo, tá? Porque realmente, se quiser entrar nesse mundo, querer entender tudo o que está acontecendo, você não consegue, cara. É pauleira, né? Então é paciência, né? Paciência e, por exemplo, você está fazendo o Basic Camp, né? Então, ok. Então faz os exercícios, aprende, né? Tira as dúvidas, óbvio, e vai ganhando, como eu falei, vai ganhando músculo, vai se exercitando, vai fazendo as coisas aí que dá certo, né? O que mais? A gente também tem a pergunta do Sérgio Skripnik. Que projeto você considera interessante ser desenvolvido, um que a Starknet gostaria de ver sendo implementado? Ok. Eu posso compartilhar lá no grupo também um artigo que foi publicado no Medium, em que mostra lá algumas coisas, alguns tipos de projetos que a Starknet quer ver sendo implementada lá na rede, né? Então tem várias coisas. Eu me lembro de um deles que até me chamou muita atenção, que era o No Loss Lottery, que é um tipo de loteria em que basicamente nenhum há perdedor, né? Então existe inclusive tem até um artigo, acho que da Universidade de Harvard, que analisou a implementação de alguns tipos de no lottery em alguns países africanos, se eu não me engano, e viu que gera bons incentivos econômicos, né? Eu não tive tempo ainda de analisar isso daí, mas eu acho que é algo, por exemplo, que talvez eu gostaria de ver também implementado, né? Não sei se já foi implementado, porque isso eu li antes como é que chama? Antes do Hacker House que teve lá em Bruxelas, né? Então, lá rolou muita coisa e eu não fui, então, eh, não sei se já implementaram ou não. Mas é óbvio que, por exemplo, muitos dos projetos, como a Starknet é nova, tem muitos projetos da área de DeFi, da área de games, que estão rodando em Ethereum e outros lugares, que podem ser muito bem adaptados a à Starknet, né? A gente também tem uma pergunta do Beto Rocha. Já tenho uma boa noção de full stack, mas nunca trabalhei como dev. Sempre trabalhei com tecnologia informática. Posso estudar diretamente as linguagens Web3 ou preciso muito da base das outras, Python, Ah, etc. não. Por exemplo, você tá estudando aqui o Cairo, né? Então, para o ambiente da Starknet é beleza, né? É saber usar o Cairo é essencial. A partir daí, para você fazer os smart contracts, ou se você quiser fazer alguma outra aplicação, por exemplo, eu estava mencionando para vocês aí o caso da Gizatech, né? A Gizatech, ela faz aplicação de machine learning usando o Cairo, né? Então, ou outras coisas de inteligência artificial usando o Cairo. Então, você pode pegar as coisas que, 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 que interessam, desenvolver com o Cairo, e aí as coisas relacionadas com, por exemplo, back-end, né? Então, aí tudo bem, você já tem experiência, beleza, é só adaptar, né? Mas o essencial mesmo é o Cairo, né? Não sei se eu respondi bem. Bom, alguma pergunta a mais, galera? Ninguém? Bom, Ranulfo, então é isso. Tem mais alguma coisa a dizer? Não? Sim, tenho. O final é tipo, bota a mão na massa, né? Faz aí os exercícios dos Starklings, né? E na sexta-feira vocês vão ver um craque aí, né, de developer, o Danilo, que ele vai auxiliar bastante vocês a entenderem como é que faz a integração com o front-end e fazer o deploy na testnet e na mainnet, né? E aí depois a gente segue em conversa lá no Telegram Group, beleza?
Valeu aí pela atenção, valeu pelo apoio e a gente se fala. Falou? É isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Vou pedir mais uma vez para quem não é inscrito se inscrever no canal. Quem ainda não deixou seu like, deixar o like aqui também, por favor. E lembrando que sexta-feira a gente tem mais uma aula aqui no nosso Basecamp. E te vejo na próxima. Tchau, tchau. Beleza.